Se Jesus te perguntasse hoje, o que queres que eu te faça? Será que você saberia o que pedir? Vamos conversar sobre isso hoje? Então vem comigo. Eu quero começar esse vídeo lendo um versículo da Bíblia que está lá em Marcos 10, a partir do versículo 49, que diz assim: Quando Jesus o ouviu, parou e disse: Falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venham, ele está o chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: Rabi, eu quero enxergar. Jesus lhe disse: Vá, pois sua fé o curou. Nessa passagem que a gente acabou de ler, a gente viu que o cego foi chamado e que Jesus fez uma pergunta muito importante para ele: O que você quer que eu te faça? Onde você quer ser curado? O que você quer que eu faça por você hoje? E o cego prontamente respondeu: Rabi, eu quero voltar a ver, eu quero ver de novo, eu quero que volte a minha visão. Ele tinha certeza daquilo que ele queria. E ele foi questionado por Jesus, porque Jesus ele não vai fazer aquilo que nós não queremos. Jesus ele não vai chegar na nossa vida e vai mudar o cenário, vai tirar aquilo que ele quer e que ele bem entender do dia para a noite. Mas ele só vai fazer aquilo que nós permitirmos que ele faça. Então isso é muito importante. Nessa passagem a gente vê que o cego ele tem uma clareza daquilo que ele quer. Apesar de ele não ter a clareza na sua visão, ele tem a clareza e a convicção daquilo que ele precisa, daquilo que ele necessita e daquilo que ele quer. As áreas que nós expomos para o Senhor são as áreas que ele pode curar. Você já parou para pensar nisso? Talvez você há muito tempo seja uma pessoa que tenha dificuldade de liberar perdão, mas nunca expôs isso ao Senhor. Talvez você tenha uma dificuldade de não guardar uma amargura, ou sempre está levando pelo pessoal as coisas que as pessoas fazem com você, mas nunca levou isso para o Senhor. Você precisa ter clareza das áreas que você precisa mudar, porque muitas vezes é muito fácil para nós enxergarmos o pecado e o defeito do próximo, mas o nosso é mais difícil. Então nós precisamos enxergar os nossos pecados, os nossos erros, aquilo que tem nos afastados, inclusive da presença de Deus, porque o Senhor ele é santo. Então muitas vezes a gente carrega coisas no nosso interior que tem nos afastado da presença de Deus e nós não estamos expondo para Ele, não estamos pedindo para que Ele mude, para que Ele conserte, para que Ele cure, assim como Ele fez com esse cego. Por que que Jesus perguntou o que ele queria? Porque naquela situação de cego, imagino eu, como muitos mendigos, muitas vezes o cego está pedindo esmola na rua, muitas vezes ele está arrecadando, né, dinheiro de uma maneira voluntária pelas pessoas, por ver a situação dele, o estado dele, e se comoverem, né, e falarem, olha, ele precisa de ajuda. Então poderia ser que o Bartimeu gostaria de ficar naquela situação. Pode ser que para ele seria mais confortável ser cego a vida inteira, receber a ajuda das pessoas, esmola e ir vivendo dessa forma. Mas muitas vezes, para nós também, às vezes fica mais confortável a gente ser mesmo uma pessoa mais ignorante, mais sem paciência, sem amor, sem liberar perdão. A gente vai seguindo. E Jesus ele não vai fazer nada até que nós falamos para ele o que nós desejamos, até que nós reconhecemos o nosso pecado. É por isso que a palavra de Deus diz que se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel para nos perdoar e nos purificar. Ele não somente perdoa, como ele purifica. E a purificação faz parte da cura. A purificação é a limpeza que ele pode fazer no seu interior. Então, nós não precisamos ter um cego para querer voltar a enxergar, mas nós precisamos, às vezes, entender que nós podemos estar agindo como um cego interiormente, podemos estar fechando os olhos para os nossos pecados, para as coisas erradas que nós temos feito, e muitas vezes não expondo isso ao Senhor. E se nós não expormos, de fato, não terá como Ele nos curar. Ele precisa ouvir de nós, Pai, toca nessa área. Essa é a minha ferida. Esse é o lugar onde eu peco.
Esse é o lugar onde eu não consigo sair sozinha e eu preciso de você. E assim como ele fez com Bartimeu, ele vai fazer conosco. Eu separei 3 pontos para que a gente possa refletir sobre esse assunto e, se necessário for, anotar para mudarmos na nossa vida. O primeiro ponto é ter clareza daquilo que nós queremos. Quem você quer ser? O que você precisa para ser a pessoa que você quer ser? Olha, eu quero ter um nível de intimidade maior com o Senhor. Então tenha clareza disso que você quer, porque é a partir disso que você vai ter que tomar atitudes e decisões para que o Espírito Santo age em você. Se você quer ser mais próximo do Senhor, quer ter mais intimidade com Ele, você vai ter que renunciar aos seus pecados. Você vai ter que renunciar ao seu caráter, muitas vezes, por ofender ao Espírito Santo. Às vezes, a gente é uma pessoa que, sem perceber, né, com as nossas atitudes diárias, a gente está ofendendo o Espírito Santo. A forma que a gente fala com uma pessoa, ou a forma que a gente pensa dela, a falta de liberar perdão, tudo isso nos afasta da presença e da intimidade com Deus. Então, se você quer e tem clareza daquilo que você quer com Deus, você precisa ter isso muito claro na sua mente, porque é a partir desse ponto que você vai calcular uma rota, que você vai tomar decisões para estar cada vez mais próxima do Senhor. O segundo é ter clareza do que você não quer. Ah, eu não quero estar distante do Senhor. Então comece a renunciar os seus pecados. Comece a buscar por purificação. Tenha clareza daquilo que você não quer. Eu não quero ser uma pessoa que não libera perdão. Então comece a liberar perdão. Eu não tenho força para liberar perdão. Então ore ao Senhor. Fale, Pai, eu não tenho força, eu não consigo fazer sem você. E aí sim, Ele vai poder agir. Então, olha como é importante a gente ter, primeiro, clareza daquilo que a gente quer e, segundo, clareza daquilo que a gente não quer. Porque a partir desses 2 pontos, a gente vai começar a tomar decisões mais responsáveis para que o Senhor comece a agir na nossa vida. E um terceiro ponto muito importante. Depois que nós analisarmos e ter clareza daquilo que a gente quer e daquilo que a gente não quer, é entregar em oração ao Senhor. Lembra que eu falei? Ele só vai poder fazer se nós entregar, se a gente pedir, se nós estivermos dispostos a entregar nas mãos dele. Pai, há muitos anos eu sou uma pessoa que, infelizmente, sou muito grossa. Eu sei que isso faz parte da minha personalidade, eu sei que isso está na minha alma, mas hoje eu vivo pelo Espírito e eu quero andar inclinada ao Espírito. Então, por favor, dai-me do fruto do teu Espírito, Senhor. Dai-me paciência, dai-me mansidão, dai-me amor. Eu quero ser muito mais parecida com Jesus. Então eu abro mão, eu renuncio essa grosseria, esse meu modo de falar, para que o Senhor habite, faça morada e resplandeça no meu interior. Entende? A gente precisa reconhecer as áreas que nós erramos, que muitas vezes até as pessoas que estão próximas da gente já reclamou. Olha, mas você é muito grossa. De repente você não tem paciência. Olha, você está gritando. Então a gente precisa entregar isso em oração. E somente depois de entregar em oração, o Senhor vai poder tomar uma atitude. Depois da sua decisão, o agir vai ser do Espírito Santo. Mas lembre-se, você vai ter que decidir para que ele possa intervir. E hoje eu quero finalizar esse vídeo com uma oração simples, mas que nós podemos fazer com uma sinceridade no nosso coração. Se você, de repente, viu esse vídeo até aqui, se identificou com tudo isso que eu falei, pare agora e ore comigo. Vamos fechar os olhos e pedir ao Senhor para que toque no nosso coração. Pai, no nome de Jesus, através do conteúdo desse vídeo, nós conseguimos compreender que o Senhor só vai fazer por nós, nos curar e nos purificar daquilo que nós reconhecemos que nós precisamos.
como o cego de Bartimeu, lá em Marcos, Pai, foi bem claro para o Senhor e disse: Eu quero voltar a enxergar. Hoje, nós queremos voltar a enxergar tudo aquilo que te ofende, que está no nosso interior, tudo aquilo que de alguma forma tem nos afastado de ti ou entristecido o teu Espírito Santo. Que o Senhor nos purifique. Inclusive, Senhor, pedimos para que as áreas que nós não enxergamos e que estamos pecando e te ofendendo, que o Senhor revele no nosso interior, para que nós buscamos no Senhor a purificação e a cura por completo. Pois a tua palavra diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, que nós possamos viver essa vida em abundância, em plenitude, em comunhão com o teu Santo Espírito. E assim nós oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. E se você ficou até o final e gostou desse vídeo, já deixa seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal. Essa série ela não para por aqui, ela apenas continua. E eu acabo aprendendo muito com essa série também. Acabo me debruçando em estudos, em aprendizados, e eu quero passar tudo isso para vocês aqui também. Então deixa seu like, a gente se vê no próximo vídeo e que Deus abençoe. Fiquem com Deus.